Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de controle avançado de processos. Agora vamos falar sobre ajuste de controladores preditivos. Nós vimos até agora nas nossas aulas que o controlador preditivo, ele normalmente é escrito penalizando a diferença entre o valor desejado, entre a predição do modelo, melhor dizendo, e a trajetória de referência. Então, R aqui está representando a trajetória de referência. Normalmente, nós fazemos uso de uma norma quadrática ponderada, e essa ponderação é matriz Q, que diz o quão importante cada uma das saídas, no caso do sistema multivariável. Então, nós temos uma matriz Q de ponderação. A característica dessa matriz Q, ela tem que ser positiva definida. Normalmente, essa matriz Q, ela é uma matriz diagonal com os elementos positivos na diagonal. Então, Q é um botãozinho de ajuste importante. Ele diz o quão importante as variáveis de saída são para nós. Ou seja, o quão importante nós temos que penalizá-las e nós temos que atingi-las e baseado no valor que eu colocar no Q, na matriz Q, na diagonal, eu vou chegar lá. E a matriz W, que penaliza, que é similar também, uma norma quadrática, que é a penalização do ΔU, mas a matriz W, ela também é diagonal e é o botão de ajuste associado à penalização das ações de controle, ou seja, ele é conhecido como supressão de movimento. Quanto maior o W, mais suprimido é o movimento. Então, é essa a ideia. Por isso que é chamado de supressão de movimento. Aí nós temos essa penalização vai até o horizonte M, que é o horizonte de controle, e a penalização dessa diferença entre a trajetória de referência, ou o valor de referência, e o valor predito, vai até o horizonte P. Então, podendo começar em P0, caso eu queira, por exemplo, descartar o efeito de tempo morto ou resposta inversa e penalizar só a partir do momento que aquela variável ali começa a efetivamente levar o sistema para onde eu quero. Então, não preciso necessariamente começar em zero. As variáveis de decisão, nesta versão aqui, as variáveis de decisão são os ΔUs, que é ΔU. Essas são as variáveis de decisão. Então, nós temos o que são os parâmetros de ajuste de um sistema desse? Os horizontes, tanto M quanto P, e as matrizes Q e W. Além disso, o tempo de amostragem também é uma variável importante a ser escolhida. Mas as verdadeiras variáveis a serem ajustadas são o Q e o W. Professor, Com relação à trajetória de referência, nós já vimos que a trajetória de referência pode ser a quadrática, que é simplesmente eu ter um set point sem ter uma trajetória de referência, eu só tenho um set point. Então, que é o caso que estava ilustrado ali antes. Esse caso aqui, eu vou somar essas áreas aqui, ó. Essas são as áreas que serão penalizadas. Eu posso fazer com uma trajetória de referência, que tem uma trajetória de referência. Aí a penalização é a diferença entre o valor e a trajetória de referência. Então, a penalização ela é bem mais branda, só penaliza a distância em relação à trajetória de referência. Eu posso também ter um cone, que eu digo, olha, eu quero que a resposta chegue lá dentro do cone, só vou penalizar quando ele está fora desse cone. Então, são formas de penalizar, ou são formas de levar em conta esse termo aqui. Aqui nós vamos usar essa aqui ou essa aqui.
Se a gente fizer a trajetória de referência set point direto, é essa aqui. Bom, aí, tendo isso em mente, o que acontece? Primeira coisa que eu tenho que escolher é um tempo de amostragem adequado. Tempo de amostragem adequado, ele tem que ser na velocidade que eu quero para o sistema. Então, aquelas regrinhas que nós vimos lá na parte de identificação, sistemas discretos, elas são válidas para escolher o tempo de amostragem. Então, o tempo de amostragem tem que satisfazer a frequência da malha fechada e, em outras palavras, aquelas regrinhas que nós vimos, levando em conta o tempo de subida da malha aberta, tendo no mínimo 4 pontos nesse tempo de subida, é um tempo de amostragem adequado. De posse desse tempo de amostragem, normalmente a gente pode setar o P0 como sendo o tempo morto, time delay, é pure time delay, ou resposta inversa, no caso é o tempo morto aqui, dividido por esse tempo de amostragem. O P normalmente é o settling time, que é o tempo de assentamento, dividido pelo tempo de amostragem. M, ele tem que ser, para poder operar a planta adequadamente, ele tem que ser, M tem que ser menor ou igual a P, que é o M é o horizonte de controle. E tem que ser maior que o número de polos instáveis. Se a planta tiver um polo instável, para poder estabilizar a planta, tem que ter no mínimo uma ação de controle. Mas, tipicamente, uma ação de controle é pouco. Então, normalmente, essa é a faixa requerida, digamos. Mas, tipicamente, eu não vou fazer M igual a 1 porque eu tenho uma liberdade, pouca liberdade no sistema. Por outro lado, se eu fizer M igual a P, eu torno o sistema demasiadamente agressivo e eu vou em direção ao controlador de variância mínima. Então, a ideia não é ter nem M igual a 1, muito menos M igual a P. Vamos ver que o valor típico de M é 1/4 de P. 1/4 de P é uma boa regrinha para a escolha do M. Então, esses parâmetros P0, P, M, que são os horizontes, eles afetam diretamente ao tamanho das matrizes, né? Então, o tamanho das matrizes é afetado por esses P e M. Então, se eu escolher um M e um P em um tempo de amostragem muito grande, muito pequeno, eu tenho matrizes grandes. Mas vamos ver que esses parâmetros aqui já foram definidos, de certa forma, aqui, ó, usando essas regrinhas. Sendo que a regrinha que a gente recomenda para M é ser 1/4 de P. Mas os verdadeiros parâmetros de ajuste é o Q e o W, que são as matrizes de ajuste, de penalização, matriz de ponderação, o Q e o W. Então, essas são as verdadeiras matrizes a serem utilizadas no nosso problema. Elas têm dois papéis. Um é estabelecer o que eu quero, e o outro é escalonar o sistema. Então, um dos papéis que essa matriz W e Q tem é escalonar o sistema. Então, quando para dizer que uma coisa é mais importante que outra, eu vou colocar um número maior nela. Digamos que a saída 1, seja a composição. E a saída 2 seja a temperatura. Escala de valores de composição é da ordem de 1. Já de temperatura pode ser da ordem de 100. Aí eu já tenho um problema de escala aí entre essas duas variáveis. Então, uma parte importante dessas matrizes Q e W é inserir um escalonamento adequado dessas variáveis. Se eu trouxer essas variáveis para um escalonamento adequado, que nós vamos ver que
essa é uma etapa extremamente importante. Então, primeiro é trazer as variáveis para um escalonamento adequado. Aí eu vou ter a variável de composição do mesmo tamanho da variável de temperatura. Aí eu vou poder fazer o quê? Vou poder dizer se a composição é maior, se eu setar 5 de peso para ela, efetivamente vai ser maior do que o peso para a temperatura. Então, a primeira etapa é trazer as variáveis para um escalonamento adequado. E a segunda é trazer justamente algo que leve em conta a importância relativa das variáveis, né? Então, eu vou colocar um peso maior na variável que para mim é mais importante, na variável que eu quero que priorizar a resposta dela, né? Quero trazê-la para o valor desejado de uma forma mais rápida. Então, essa é a ideia, certo? Professor, Diga. isso tem a ver com o RGA, por exemplo, se eu tiver alguma variável minha de interesse que tem acoplamento junto a outra variável. Se eu aumentar o peso dessa minha variável de interesse, eu estaria aumentando o peso automaticamente da outra também? Não, aí é a saída que me interessa, né? Uma das vantagens que tem o MPC é que ele é para sistemas multivariáveis e ele vai, pelo fato de ter um modelo interno, ele vai conseguir trabalhar muito bem com esses sistemas que têm interação Uhum, uh, significativa. No caso, é um peso que você vai dar pela importância que aquela variável tem sim. para ti. Digamos, se aquela composição daquele produto é o mais relevante que de outro produto, tu vai pôr um peso maior porque tu quer que ele chegue e seja atendido, digamos, entendeu? Ah, Então é nesse sentido que é o peso em si. certo. Mas Porque uma parcela importante dessas matrizes Q e W está associado ao escalonamento das entradas e das saídas. sim. E aí, essa é a base da metodologia de ajuste. É que primeiro você escalona. Se você escalonar adequadamente, você vai trazer algo que é fácil de ajustar. Se você não escalonar adequadamente, vai ficar difícil de fazer o ajuste, que eu vou mostrar para vocês através de alguns exemplos. Beleza. Professor, Diga. o peso daí que eu dou na variável de interesse, ele vai afetar a ação de controle daí. Vai afetar a ação de controle e vai priorizar. Por exemplo, você colocar um peso mais naquela variável, todo mundo vai priorizar aquela variável, porque aquela variável ela é mais importante para ti. Só que ela sendo mais importante para ti, tu tem que se tu tiver com o sistema devidamente escalonado, um número maior nela significa que ela vai ser priorizada. Essa é a ideia. Mas, por outro lado, se ela não tiver com o escalonamento adequado, um número maior, um peso maior nela, o que é o peso? É uma matriz diagonal, em que os números dessa diagonal tu vai pôr um número maior nela. Mas não necessariamente esse número maior vai repercutir em ela ser priorizada, porque parte desse número da matriz de peso é oriundo de um fator de escalonamento. Entendeste? Sim, então se estiver mal escalonado, esse peso pode acabar afetando outras variáveis também. Na realidade, antes de mais nada, tem que estar bem escalonado. Sim. Qualquer projeto de controladores multivariáveis, a primeira etapa é o de escalonamento. Se eu tiver com escalonamento ruim, é difícil de projetar um controlador multivariável. Então, primeiro escalone, depois projete. Se você não escalonar e for projetar direto, você vai passar muito mais trabalho. E como a gente vai escalonar, nós vamos usar a metodologia RPN para fazer o escalonamento. A ideia da metodologia RPN, a gente combina uma função peso vezes o condicionamento mínimo.
E essa função peso é o desempenho alcançável. E essa é a base da metodologia de escalonamento. Essa metodologia de escalonamento pensou em controladores multivariáveis? Pense nessa metodologia como sendo a base do primeiro passo a ser utilizado. Então, a primeira coisa, a gente fala da curva RPN, que é nada mais, nada menos do que isso aqui. Então, tem que ser capaz de calcular o condicionamento mínimo. Aí determino essa curva, pego o ponto aonde ela tem o máximo. Essa frequência aqui, onde ocorre o máximo, chama ela de W sup, ou máximo. Aí eu calculo as matrizes de escalonamento que minimizam o sistema para essa frequência. Porque a matriz de escalonamento, ela só pode ser uma para todas as frequências. Porque eu vou escalonar o sistema, vou trocar as variáveis do sistema. Só que eu vou escalonar o sistema especificamente usando essa frequência. E aí eu vou projetar, vou ter o sistema escalonado para essa frequência, ou seja, o sistema escalonado, eu determinei L e S e LS e RS para o modelo da planta correspondente a essa frequência do pico. Aí eu pego e escalono o sistema e tenho chamado função de transferência escalonada, ou seja, multiplicada por L de S e R de S. Faço o projeto do controlador multivariável para SG de S, que é o sistema escalonado multivariável. Aí aqui eu posso, número maior na saída representa importância maior para aquela variável, o número menor na saída representa menor importância para aquela variável, e assim por diante. Faço o projeto, vou obter o controlador CS, que foi projetado para G de S. E aí eu retorno para o escalonamento original, incluindo as variáveis RS e LS. Ou seja, essas duas variáveis aqui vão ser incorporadas para poder trabalhar no problema original. O problema original com o controlador original, com as unidades originais do sistema. Então, parte do projeto do controlador está nessas matrizes LS e RS, que vão compor o controlador final. Além disso, nós temos esse outro termo aqui, que é oriundo do método usado para projetar o controlador. E aí, com isso, nós temos o controlador no escalonamento original, mas fica muito mais fácil fazer isso e fazer dessa forma um projeto do que projetar diretamente G. Se eu usasse G direto para projetar C, ia ser muito mais difícil. É muito mais fácil projetar usando o sistema escalonado e depois incorporando as matrizes de escalonamento. Isso é válido para qualquer controlador multivariável. Então, se você não quiser sofrer, faça isso. Se você quiser sofrer, não faça isso. Você escolhe. Diga. Essas matrizes L e R são as matrizes que eu vou alterar os pesos para definir qual variável que vai ser mais importante? Ou seria outro? Não, essa matriz L e R vai trazer todo mundo para uma mesma base, por exemplo. O que é uma melancia grande? O que é uma uva grande? Eu não posso comparar uva diretamente com melancia. Eu tenho que ter uma uva de referência. Sim. Eu tenho que ter uma melancia de referência. Essas matrizes de escalonamento L e R trazem para valores de referência adequados. Então, melancia grande já começa a ser a partir desse tamanho, ou esse tamanho. Já uma uva grande já é desse tamanho aqui, já é uma uva grande. Entendeu?
Aham. Então, essas matrizes L e R são oriundas do problema convexo de escalonamento que leva ao condicionamento mínimo que vocês fizeram. Certo. Elas trazem as coisas que permitem comparar as coisas, entendeu? Sim. Permite que você compare laranja com abacaxi, com melancia. Seriam grandezas diferentes, escalas diferentes. Perfeito. Aí, uma vez tendo feito isso, então, onde eu mudo os pesos são naquelas matrizes Q e W, né? Isso, que é o que a gente vai ver agora, a versão completa da metodologia. Daí a gente vai fazer a AWS e a QS, que é pesos escalonados. E depois vamos traduzir os escalonados nos pesos das variáveis originais. Ok. Mas o primeiro passo para qualquer metodologia é isso aqui. Se você fizer isso, você será feliz. Caso você não faça isso, você vai ter um bom trabalho. Então, a metodologia completa agora é o que eu vou mostrar para vocês. A primeira coisa que a gente faz é estabelecer o desempenho desejado. Porque é o quão rápido eu quero ser na minha malha, né? E daí, a partir disso, eu determino também, a partir dos fatores de fase não mínima, nós determinamos e fatoramos o sistema, determinamos o desempenho alcançável. Então, a gente vai misturar esse TD, vamos transformar ele no passo 2 em T, alcançável. Calculamos o escalonamento, que eu mostrei antes, a metodologia de escalonamento, RPM, determinamos LS e RS. Determinamos o tempo de amostragem, que tem que ser entre a tal R é o tempo de subida, é o rise time. Ele tem que estar nessa faixa aqui, aproximadamente. E determinamos aqui o tempo de os horizontes, P, 80% de T 80%, se eu usar P0 igual a zero. E eu uso a trajetória de referência, o desempenho alcançável, que eu determinei aqui. Ó. Mas se eu não usar isso, também não tem problema. Isso é apenas porque, como essa é uma trajetória alcançável, ela é devidamente escalonada com LS, que são a matriz LS aqui, é dado por isso aqui. Ou eu posso fazer P0 usando o T 10% e o T 90%. São duas formas possíveis. Então, mas isso aqui não é a parte mais importante. Uma parte importante é M da ordem de P sobre 4. Da ordem, quer dizer, não precisa ser exatamente P sobre 4, mas da ordem. Aí eu resolvo o problema, o S, que é o problema usando o modelo escalonado. Então, escalono tudo e resolvo tudo escalonado. Por que é interessante fazer tudo escalonado? Numericamente vai ser melhor. Certo? Numericamente vai ser melhor. Aí você vai usar para predição da variável de saída o modelo escalonado. Mas se eu não quiser fazer isso, quiser obter direto os valores, eu não preciso fazer. Certo? Eu não preciso resolver o problema de otimização com o sistema escalonado. Eu posso ir direto no sistema original, desde que eu incorpore nas matrizes Q e W, as matrizes de escalonamento, como eu vou mostrar logo em seguida. Mas se eu estiver trabalhando pura e simplesmente com um modelo escalonado, aqui o que ele vai levar em conta, se eu tiver um zero de transmissão, por exemplo, que diz que o zero de transmissão positivo, que o efeito do zero está mais numa determinada saída, isso é uma forma de você não penalizar em demasia essa saída.
Porque se o efeito da resposta inversa está concentrado nele, então você tem uma forma de não priorizar essa variável. Você vai priorizar as outras. Então, é isso que está sendo dito aqui. Então, está sendo usada aqui a direção do zero de saída. A mesma coisa, a direção do zero de entrada. Eu não posso usar muita variável que tem muito acoplamento com o zero. Então, isso aqui é simplesmente para fazer essa penalização. E, claro, eu posso... Isso é apenas uma regrinha, levando em conta a direção aonde o zero se encontra, digamos. O efeito zero pelas direções. Mas aquilo que eu falei de priorizar, aqui também está valendo. Se aquela variável é mais importante para mim, eu vou priorizá-la, colocando um peso maior. E aí, desse problema aqui de otimização, vai sair a versão escalonada da ação de controle, que eu transformo na versão não escalonada com a matriz RDS. Mas, tipicamente, os sistemas não usam o modelo escalonado, aí eu tenho a possibilidade de resolver, no caso do sistema não escalonado, eu vou pegar as matrizes W e Q que eu determinei anteriormente e vou incorporar e vou calcular um WU, seria o peso, no caso de não ter o sistema sido escalonado anteriormente. Eu estou incorporando no WU a matriz relacionada ao escalonamento. Estou incorporando em Q, através do QU, a matriz de escalonamento. Então, aí eu consigo incorporar nas matrizes de peso as matrizes de escalonamento, e aí eu trabalho com o problema original. Então, essa normalmente a gente acaba fazendo isso para não ter que alterar e dificultar o entendimento por parte de quem já está acostumado a usar, certo? A vantagem de resolver o problema de otimização do sistema escalonado, sim, mas assim, desse jeito, incorporando as matrizes R e L, as matrizes Q, é mais fácil de implementar em controladores comerciais. Há alguma dúvida até aqui? Vamos ver alguns exemplos, então. Vamos trabalhar aqui com a coluna de separação de ar. Essa aqui nós já falamos anteriormente. Essa é uma coluna que tem integração energética, tem uma coluna operando a baixa pressão e uma coluna operando a alta pressão. Pela diferença de pressão, o condensador dessa coluna serve de resfriador para essa, e essa integração aqui é importante do ponto de vista energético, porque a separação de ar é algo muito... consome muita energia, né? Então, essa integração é importante. E aí nós temos colunas laterais, que são duas colunas laterais para separação de argônio. E existem um conjunto de variáveis controladas, manipuladas, melhor dizendo, possíveis para serem utilizadas. Que significa que a gente tem que escolher 3 para controlar 3 variáveis, porque as outras vão ser usadas para controlar o inventário. Então, é essa a ideia. Se eu pudesse mexer em todas elas, eu mexeria em todas elas. Mas por uma questão de se eu escolher uma para controlar uma coisa, a outra vai ser usada para controlar o inventário. Então, é por isso que eu vou ter que escolher 3 dessas variáveis manipuladas. Vamos escolher a estrutura 632, como exemplo. E nós vamos escolher a estrutura 632. Significa que nós vamos controlar essa composição mexendo em o 6, vamos controlar a composição 2 mexendo em o 3, e vamos usar a saída aqui de oxigênio para controlar a composição 3 de oxigênio. Nós escolhemos esse sistema,
porque ele tem um zero muito próximo à origem. Ou seja, essa estrutura é muito difícil de ser controlada. Muito difícil de ser controlada. Muito difícil. Por isso que a gente escolheu. Não é uma recomendação. Eu não escolheria essa estrutura, certo? Essa é uma péssima estrutura a ser escolhida. Mas, como nós queremos mostrar aqui, mesmo que eu tenha feito uma escolha errada, no caso, eu estou usando um comportamento dinâmico ruim para mostrar como um ajuste adequado é bom. Então, aqui tem só para vocês terem uma ideia, horizonte 100, o M26, o tempo de amostragem 1,25. A matriz de escalonamento L e R foram esses números aqui, ó. Olha só, é uma boa diferença, 82, 147, 240. 1, 8,6, 8,1. As matrizes Q e W foram essas aqui, ó, da ordem de 1, que é o típico que vai acontecer quando eu estou com o sistema devidamente escalonado. E a penalização das ações de controle aqui, da ordem de 2, 1,5 e 2. Ou seja, isso aqui é fácil de fazer. O problema é determinar esses números aqui, ó. E agora eu vou incorporar esses escalonamentos aqui junto com os pesos. Então, esse aqui, o inverso disso, multiplicado por isso aqui, aqui já tem uma diferença. Ó. A diferença é 1,51, 0,2. Para chegar a esse número é muito difícil. Mexer nesses números dessa ordem aqui é fácil, mas para chegar nesses números é muito difícil. E o pior é chegar nesses outros números aqui. Ó. Então, ou seja, a metodologia ela faz uso das matrizes de escalonamento e de pesos plausíveis. Essa é a ideia. Vamos comparar com o típico projeto inicial, que seria... Então, essa resposta aqui foi obtida usando essas matrizes de peso aqui. Essa é a saída. Essas são as ações de controle que foram calculadas. E essas são as saídas para uma mudança de set point na variável y2. E aqui é o efeito nas outras variáveis. Esse é o ajuste pela metodologia. Normalmente, o pessoal começa com um ajuste dessa forma, dessa ordem aqui. Faz a QU identidade e o WU igual a 0. Ou depois vai aumentando o WU. Olha como é que fica a resposta do sistema. A ação de controle aqui, ela chega a ser 10 na 4. Aqui é 2.000. De 10.000, que chegou, quase, a ação chega a 2.000. Gasta muito menos ação. E por quê? Porque nesse ajuste a gente está levando em conta já os fatores de fase não mínima. E esse aqui usa muito mais ação de controle e leva o sistema... Demora até mais para chegar ao sistema. E tira o sistema muito mais do valor que eu quero aqui, ó. Esse aqui eu cheguei a 0,5, esse aqui eu cheguei... Tive muito mais brigas internas no sistema. Certo? Agora, com trajetória de referência e sem trajetória de referência. Sem trajetória de referência, ficou assim. E com trajetória de referência, do lado de cá. Aqui. Um outro exemplo. Reação de Van de Fuse. O objetivo aqui é determinar... Aqui está usando como variáveis manipuladas a taxa de diluição e a carga térmica. O objetivo é controlar a CB e a temperatura do reator. E os distúrbios são as concentrações de cearim e a temperatura de alimentação.
Esse sistema tem inversão total do ganho. Essas são as matrizes, ó, de escalonamento, RF e LF. Os pesos estão aqui. Se eu for para a versão sem escalonamento, olha como é que mudou os pesos aqui. 10 na menos 6 aqui, ó. 10 na menos 6. 10 na menos 3. Então, isso é difícil chegar lá, nesses valores. O escalonamento foi ruim. Aqui nós temos a versão com trajetória de referência e aqui sem a trajetória de referência. E aqui está o desempenho de CB e de T. Se eu usar o ajuste padrão inicial 1, 0, a resposta fica essa chuva aqui. Olha a diferença de ajuste. Isso é o que veio da metodologia. Isso é o típico ponto de partida da maioria do pessoal que faz ajuste na tentativa e erro. Chegar a esses números aqui é muito difícil. Sair de 1, chegar em 0,063, sair de 1 e ir para 1,51, por exemplo. Dificilmente a pessoa... É muito trabalho, muita otimização, se usar um plano de otimização, então essa metodologia te dá isso de uma forma rápida e consistente. Então, conclusão, o ajuste de controladores MIMO MPC, usando a metodologia RPN, ela é interessante, já leva em conta a controlabilidade do sistema, e o mais importante, leva em conta a direcionalidade de fatores de fase não mínima, e o mais importante, ela escalona adequadamente o sistema, levando o sistema a ser mais fácil de ser ajustado. Então, essa é a moral da história. Alguma dúvida? Se não tiver dúvidas, vamos parar a gravação.